todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CC Pergunta. Eu sou o Ricardo Varinhas e neste segundo episódio da terceira temporada temos como convidado o professor Paulo Nuno Vicente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É professor na FCSH desde 2015 e até há muito pouco tempo lecionava a unidade curricular Ateliê de Ciberjornalismo. Atualmente é um dos grandes impulsionadores da nova vertente do curso, a Criação em Novos Média. Mas antes de falarmos sobre isso, gostaríamos que falasse um pouco do seu percurso académico até ao doutoramento em mídias digitais, que concluiu em 2013 aqui na nova FCSH. Bem, antes de mais, naturalmente, obrigado pelo vosso convite, é um gosto estar aqui e penso, aliás, que esta vossa iniciativa é muito interessante e louvável na aproximação até em registro mais informal entre professores e alunos. Sobre o meu percurso, enfim, não num tweet, mas em versão reduzida, portanto, a minha formação de base formação académica de base é em jornalismo. Eu licenciei-me na altura pela Universidade de Coimbra, quando a Universidade de Coimbra ainda tinha a licenciatura que se chamava, e era a única no país, fundada pelo Mário Mesquita. Era a única licenciatura do país que efetivamente se chamava única e exclusivamente licenciatura em jornalismo e, portanto, não em ciências da comunicação ou em comunicação depois com variantes. Eram, de facto, naquela altura. Portanto, isto é um regime pré-Bolonha, que muitos, provavelmente vocês já não lidaram com esse regime anterior. E, portanto, isto quer dizer que era uma licenciatura de 4 anos e, naquele caso, única e exclusivamente 4 anos dedicados ao estudo e à prática jornalística. Eu refiro também Coimbra, não apenas porque foi onde, enfim, é a formação de base da licenciatura, embora eu tenha outra formação de base que provavelmente, vamos ver se surge aqui, alguns, se não surgiu, posso falar depois, mas não é académica neste sentido, mas também porque Coimbra, o contexto da associação, eu costumo dizer a brincar que na verdade me licenciei provavelmente 60% num lado e no outro, ou seja, entre o Instituto de Estudos Jornalísticos, portanto a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e outra percentagem na Associação Académica de Coimbra. E, portanto, não vou dizer onde é que foram os 60 e os 40, que é para não me lembrar antigos professores. Mas digo isto também porque, quando falo na Associação Académica, foi lá que comecei a fazer rádio, foi lá que comecei na secção de jornalismo da AAC, Rádio Universidade, portanto a RUC, o Jornal Académico A Cabra, e também foi lá. Na altura estamos a falar, portanto, de 2001, portanto, foi ali muito pouco tempo depois dos atentados de Nova Iorque, quando começou a surgir, na altura, a blogosfera, e nós tivemos a oportunidade, na altura, de lançar vários projetos, enfim, depois posso falar-vos eventualmente um bocadinho sobre isto, projetos já de início do online. Portanto, eu, nessa altura, depois de um desses projetos, que na prática, e resumidamente, em que eu e um outro colega, ainda alunos de jornalismo em Coimbra, propusemos à Pró-Reitoria da Universidade, à Pró-Reitoria para a Cultura na Universidade de Coimbra, propusemos ir um mês para a Guiné-Bissau, enfim, 1 ou 2 meses depois de um golpe de Estado, e foi nesse contexto onde estivemos lá depois de facto um mês, em que produzimos uma série de projetos, aquilo que se chama hoje jornalismo multimédia, e, enfim, produzimos já a gravação de áudio digital, uma série de coisas. Estou só a contar isto porque depois, foi nessa altura, pouco tempo depois de ter sido publicado em vários suportes esse projeto, e fui convidado para vir para a Antena 1, onde comecei a fazer rádio e também a iniciar um bocadinho o trabalho do online na RTP, e nunca deixei de estudar, portanto, ainda como profissional, fiz algumas formações de especialização, sempre muito ligadas ao que era na altura, e a minha tese de doutoramento também, que já referi, também é muito ligada à questão da reportagem internacional, que foi aquilo que eu mais fiz em determinados contextos. E a certa altura, portanto, de facto, como estava a referir, o meu programa de doutoramento era da Nova, sim, mas da Nova num programa internacional, ou seja, em parceria com a Universidade de Austin, no Texas, e eu fiz boa parte do meu trabalho de doutoramento quer em Austin, no Texas. Aqui essencialmente frequentei a componente curricular, e depois, logicamente, na tese de doutoramento, o trabalho que foi feito no continente africano, porque a tese é sobre, na altura, digamos, o impacto, digamos, e as transformações, mais do que as transformações em curso já na altura, sobre o multimédia, ou a partir do multimédia e do online e da internet e do uso das redes sociais,
no trabalho dos correspondentes internacionais e dos enviados especiais, naquele caso particular, no caso da África subsaariana, e portanto isto quer dizer que fiz parte do trabalho de campo em Nairobi, no Quénia, em Dakar, no Senegal, e Joanesburgo, na África do Sul. Portanto, resumidamente, não tão resumidamente como provavelmente desejava, mas... Mas precisamente sobre isso, como jornalista e realizador de documentários, tive a oportunidade de estar em vários sítios, como Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil e África do Sul. Quais foram as maiores aprendizagens que retirou desta experiência, destes trabalhos? Bom, há seguramente, enfim, tentando simplificar, há provavelmente algum tipo de experiências que são experiências profissionais, que têm a ver com o próprio funcionamento do ofício, ou como a profissão funcionou, ou a certa altura passou a desfuncionar. Mas também, logicamente, inevitavelmente, pelos contextos em que eu trabalhava nesses países que referiu, e outros também, enfim, e para tornar mais explícito aos nossos espectadores, portanto, tinha sempre a ver com situações de pré-conflito, conflito ou pós-conflito, portanto, referiu aqui a Guiné-Bissau, e, portanto, obviamente, quando se trabalha nesses contextos, há sempre um grande nível de experiência humana, quer individual, quer, logicamente, partilhada com as pessoas, enfim, aspectos que se vêem, quer da realidade em si que estamos a reportar, quer também de colaboração ou de experiência com os pares ou com outras pessoas intervenientes nos nossos processos. Portanto, a experiência... quer dizer, há vários tipos de experiência, quer dizer, há uma que é realmente muito rica do ponto de vista humano, e acho que provavelmente uma que poderá fazer sentido, até porque me apresentou muito ligado ao digital. Isto nós não partimos, por exemplo, da perspectiva de que o mundo é igual, no sentido em que todos têm acesso a smartphones e a bens de primeira necessidade, e portanto há ainda hoje, no mundo da globalização digital, há de facto inúmeras regiões do globo, diferentes realidades, que, se não formos nós intencionalmente a procurá-las, elas surgem só muito escassamente e muito raramente, digamos, na nossa dieta mediática cotidiana. E isso vem, enfim, obviamente que vem acompanhado de um certo tipo de interrogações e de observações sobre como é que o jornalismo funciona, como é que podia funcionar, como é que não funciona. Bom, mas isso é, digamos, um nível de experiência sobre o funcionamento das organizações jornalísticas e também dos jornalistas enquanto profissionais, mas, como eu dizia, eu estou um bocadinho consciente de que provavelmente, quer dizer, bastaria fazer as contas. Eu penso que comecei a fazer, como estava a dizer aqui, portanto, eu comecei a fazer esse tipo de reportagem ainda enquanto aluno de licenciatura, e portanto provavelmente vi e assisti a muito dessas situações, dir-se-ia cedo. E isso, pelo menos no meu caso, a certa altura, logicamente, digamos, cria um segundo prato na balança perante digamos, a importância relativa das coisas, não é? Ou seja, agora estou a falar unicamente sobre a prática jornalística, mas podemos falar sobre outras dimensões. Mas eu acho que trouxe, não lhe vou chamar de desencantamento, porque eu continuo, apesar de tudo, a achar que o jornalismo, enquanto profissão, exerce, enfim, tem e deve ter, eu diria até, sou aqui um bocadinho mais normativo do que realista, portanto, deve ter e deve procurar ter uma função cívica. Eu acho que deve ter mais do que efetivamente tem, e esse é o ponto aqui provavelmente mais importante. E dizia eu, no meu caso, provavelmente como profissional, aquilo que é a prática regular nas redações não é exatamente aquela que já foi durante algumas décadas, ou aquela que poderia hoje ser, também com algum tipo de transformação a vários níveis. E tendo feito o trabalho de campo, teve de estar diretamente, teve de se relacionar diretamente com as populações locais. Saindo um pouco da esfera jornalística, quais foram assim as aprendizagens também, um pouco a nível humano ou cultural? Houve algum enriquecimento? Eu diria que provavelmente, digamos, penso que há um aspecto importante, talvez, que chamaria uma lição, mas enfim, não sei se é bem uma lição, que passa de facto por ver que nós próprios, quando estamos nesses locais, e não digo até exclusivamente como jornalistas, quer dizer, nós vimos de uma certa parte do mundo, digamos, vemos de uma certa parte do mundo, com certos valores, com certos hábitos, com certos privilégios,
e é importante, de facto, nós muitas vezes, enfim, eu acho que esse é talvez o pináculo do que é ser repórter, é aprender a não transportar e a não carregar perspectivas. Ou seja, é muito mais fácil, eu vi isto muitas vezes já agora, ou seja, é muito fácil aos enviados especiais, aos repórteres, documentarem-se, lerem todos os livros, verem todos os documentários, informarem-se muito bem com todas as agências de informação e irem depois para a realidade, tentarem que aquela realidade se conforme ao conhecimento prévio, não é? Sim, virem com a sua perspectiva para lá e tentar aplicar. Com a sua, e quando diria sua, não é uma sua necessariamente individual, é aquela que recolheram, e eu posso dar aqui um exemplo um bocadinho para demonstrar, não é? Ou seja, isto aconteceu-me no dia das eleições, em 2009, talvez, no dia da eleição, depois da morte que eu referi há pouco, do Nuno Vieira, que era o presidente na altura da Guiné-Bissau. Toda a agência, os jornais online na altura, o El País, por aí fora, enfim, nós se víssemos só a cobertura desses jornais, e provavelmente a maior parte das pessoas que acompanhou só viu desses jornais, eu estava lá, as fotografias em particular eram sempre fotografadas com as antiaéreas e os jipes militares, portanto, quem visse a fotografia e o relato poderia julgar que Bissau estava em estado de sítio e quando na verdade sim, era uma cidade fantasma naquela altura, porque as pessoas fugiam de facto com medo do que poderia acontecer, mas que na verdade até àquela altura não tinha acontecido. E portanto, agora, claro que tem a ver um bocadinho, estou a ilustrar isto para ilustrar um bocadinho o conceito de enquadramento, mas que é como nós escolhemos nesta cidade, ou nesta realidade, o que é que vamos puxar para o retrato desta situação. E é muito importante, ou seja, nós estamos conscientes de que ao estarmos nós e ao carregarmos toda essa quantidade de informação, porque hoje é muito fácil, ainda para mais à distância de um clique e de um motor de busca, lermos tudo o que há para ler sobre determinada realidade, mas eu diria que já naquela altura, e nesta altura, mantém-se fundamentalmente, claro que é muito mais trabalhoso e difícil, ou seja, nós permanecermos abertos à nuance do que está a acontecer à nossa frente, porque nem sempre, esta é a verdade, é muito perceptível o que é que está a acontecer. Ou seja, há um bocadinho assim umas deixas de realidade e, portanto, é muito mais fácil nós tentarmos fechar um bocadinho a narrativa sobre as coisas para que também nos sintamos mais seguros e que a narrativa jornalística seja mais estável e um bocadinho mais redonda. Mas, de facto, a realidade muitas das vezes não é tão redonda e muito menos nestes contextos, porque é muito volátil e, portanto, é um bocadinho aquilo que se chama geralmente o etnocentrismo, não é? De nós carregarmos para determinado contexto tudo aquilo que recolhemos. E ainda sobre o jornalismo, o que é que levou a criar dois projetos que no fundo vão um bocado contra aquilo que é o jornalismo tradicional, como o Baga Baga e o Divergente? Só aqui fazer um bocadinho, a cooperativa Baga Baga Studios, digamos, é a casa-mãe, foi fundada em 2013, portanto é uma cooperativa, portanto é, digamos, o que poderia ser em termos simples a produtora, onde se insere posteriormente a Divergente. Eu não diria contra, portanto, ou seja, porque eu na verdade penso que como surgiu, portanto, foi fundada por sim, eu, digamos, mobilizei a iniciativa fundadora, mas com um conjunto alargado de pessoas e de pessoas que provinham tanto das artes plásticas como da programação, como do design, enfim, de muitas formações possíveis. E isso de facto refletiu-se no espírito e na visão da cooperativa Baga Baga Studios. Posteriormente, o projeto Divergente, eu não diria que foi um projeto que se afirmou contra. E devo com isto dizer, obviamente, que eu estive 4 anos à frente do projeto e, portanto, hoje já não estou, e não quer dizer que hoje os meus colegas que lá ficaram podem assumir esse contra. Estou a dizer, eu nunca vi contra, porque acho que nenhum projeto não é muito construtivo, de alguma forma, nós edificarmos um projeto ou uma iniciativa contra, ou seja, em que a força motriz é o ser contra. Nós, de facto, que a visão, e também sou responsável pelo batismo do nome, e portanto aí pode-se até julgar que o facto de ser divergente, mas não é necessariamente, digamos, não é num sentido de contra o jornalismo convencional. É, de facto, numa tentativa, por um lado, ou era, enfim, quando surgiu, e continua esse espírito, uma noção de complementariedade e, sobretudo, de alternativa, que, por um lado, na forma de relacionamento e no tempo de mergulho na realidade, ou seja, é aquilo que se chama, no contexto anglo-saxónico, long form journalism, portanto são geralmente peças muito longas, com vários capítulos, muito densas, também corresponde, são um bocadinho os ingredientes, também logicamente sobre temas que, digamos, no jornalismo dito
industrial, ou se quiser, não encontramos tratados daquela forma, e, portanto, e muitas vezes não encontramos tratados, portanto, simplesmente, e obviamente, como não poderia deixar de ser, surgiu também com o objetivo, daí a questão da interdisciplinaridade, de que esse tratamento pudesse inovar tanto quanto possível, e cada projeto é um projeto, que pudesse inovar também do ponto de vista do formato digital e pudesse tirar partido de novas ferramentas, de novos meios de expressão, novos meios de comunicação, novas potencialidades que o jornalismo tem ao dispor. Sabemos que está envolvido na nova vertente de CC, Criação em Novos Média. Gostaríamos de saber quais são as mais-valias desta nova vertente no curso. O que é que acrescenta às ciências da comunicação? Isso é a pergunta de perguntar na savana ao leão qual é o lugar das impalas, não sei, que é um bocadinho... Bom, foi decidido, digamos, por proposta minha e, enfim, de outros colegas, digamos, que fosse criada uma nova variante que, por um lado, trouxesse para o campo da comunicação, digamos, uma dimensão, eu diria, contemporânea, mais de ligação, de facto, ao digital, mas para além dessa questão, que também permitisse, logicamente, fechar um ciclo que já existia, digamos, no mestrado de Novos Média e no doutoramento de Média Digitais. Portanto, com a nova variante, isto é um bocadinho aqui a explicação mais institucional, que é com a abertura da nova variante, que acontecerá agora em setembro de 2023, o Departamento de Ciências da Comunicação e a Faculdade e a Universidade Nova, já agora, dispõem de uma oferta integrada, digamos, em que as pessoas podem fazer como especialização e podem frequentar também unidades, não para fechar aquela especialização, na área de criação de novos média. Depois, logicamente, quem decidir e quiser, digamos, aprofundar formatos e outras dimensões, existe também o mestrado de novos média e práticas web que a Faculdade tem. Bom, a nova variante, quer dizer, procura permitir, antes de mais, quer dizer, por um lado, trazer, do ponto de vista programático, ou se quiserem, da agenda da comunicação, trazer temáticas, trazer contactos materiais e aí no sentido mais da dimensão laboratorial, que da perspectiva, bom, seguramente da minha, mas também do departamento, e provavelmente também dos alunos, que foi um bocadinho voltando ao início, é também essa perspectiva que eu recolhi durante quase uma década, já não é de lecionar ateliê de ciberjornalismo, e é um bocadinho isso que se procura, ou seja, agora é uma expansão, digamos, até podemos dizer, na legitimidade dessa área, porque de facto são 10 novas unidades curriculares, 2 são, digamos, obrigatórias, como todas as outras terão, depois as outras 8 é um leque de oferta que puxa, digamos, eu diria que traz ou que talvez desafie e seja desafiada, logicamente, não é? Pela contemporaneidade da comunicação. Mas é um bocadinho essa a ideia, ou seja, de permitir e também, já dizia isto em relação há pouco, em relação a, penso que era em relação à Divergente, mas é intencionalmente também por um lado, concretizar uma variante que não seja meramente disciplinar, ou seja, a variante não tem, eu digo isto porque o mestrado também já pratica a mesma visão, ou seja, esta nova variante poderá ser feita por pessoas que estão a fazer cinema e televisão, que estão a fazer jornalismo e que querão ter algo, 2 ou 3 ou aquelas que entenderem. E poderá também até inclusivamente ser feita por pessoas que até querem fazer jornalismo, mas que também querem ter uma parte muito substancial, jornalismo ou as outras variantes, comunicação estratégica, por aí fora, mas que querem ter uma formação mais sólida na área daquilo que nós podemos chamar, enfim, novas tecnologias da comunicação, ou os média emergentes, tecnologias digitais, porque é isso que fundamentalmente está na base desta nova variante. É importante sublinhar isto, tem uma abordagem sempre centrada na criação digital. O que isto quer dizer é que a criação digital pode ser um documentário interativo, ou pode ser um filme de ficção em realidade virtual, ou pode ser uma outra forma de se produzir áudio, enfim, por aí fora. Relativamente à música, que foi algo que nos despertou alguma curiosidade, queremos saber se a música é um simples hobby ou se era algo que outrora gostaria de ter seguido profissionalmente, mas que teve de deixar de lado pelo motivo que fosse.
Está muito bem informado. Sim. Eu estava à espera a contar o tempo para quando é que viria essa pergunta. Eu, quando ao início referi, digamos, que a minha formação de base é em jornalismo, e que referi que é a formação de base académica, eu comecei a ter formação musical, quer, digamos, teórica, enfim, de teoria musical, mas também na altura de guitarra clássica, enfim, quando tinha 11 anos, 11, 12 anos. E nunca, de facto, nunca deixei. É verdade que a certa altura, portanto, muitos anos depois, quando cheguei a ponderar, digamos, fazer o curso de conservatório. E, digamos, o que, aliás, digamos, eu não diria que foi uma carreira que deixei para trás, ou que, porque estou a tempo, a certa altura, de poder conciliar, e é altamente conciliável, porque nós não temos que ser os mesmos durante toda a vida. Ou seja, eu acho que é bom, eu vou só dizer isto porque muitas das vezes estava aqui a lembrar-me, muitas das vezes na minha primeira aula, em qualquer unidade curricular, eu geralmente peço aos alunos que se apresentem individualmente, um a um, portanto, ou seja, por aí fora. E eu diria que se calhar 90% começam sempre por: eu chamo-me X, sou aluno de CC e estou a fechar esta variante. Bom, isso é a circunstância daquela pessoa naquele momento, durante 3 ou 4 anos, durante 5 anos, o tempo que for. Mas nós somos muito mais coisas para além daquilo que estamos a fazer naquela altura. E eu acho que é algo que eu também sempre tento incentivar, que nós não devemos... nenhum de nós deve, digamos, deixar para trás algumas partes do nosso eu, mas deve tentar, tanto quanto possível, transportá-las para dentro daquilo que faz, não é? E, portanto, logicamente que, e provavelmente até é daí que vem a pergunta, logicamente, eu ensinando multimédia e média digitais, quando chega à parte do som, há muitas matérias que poderia ou posso ensinar mais numa perspectiva de broadcasting, ou de televisão, rádio, cinema, por aí fora, mas há também algum valor acrescentado, porque geralmente também há esse interesse nas turmas, em áreas mais ligadas ou à produção musical, enfim, ou outro tipo de áreas. E, portanto, eu decidi depois seguir jornalismo, também para ser franco. Eu, como estava, digamos, eu sou de Aveiro, e, portanto, naquela altura... Pronto, eu sou de Aveiro, fiz a licenciatura em Coimbra e, portanto, naquela altura, das três uma, não é? Ou decidiria fazer o conservatório em Aveiro, ou iria para a Escola de Jazz do Porto, ou iria para a universidade. Qual foi aqui um bocadinho o dilema na conversa com os meus pais? É que, digamos, talvez se eu tivesse, se calhar, fosse um aluno de 11 ou 12 valores, ou assim 10 ou 11 valores, se calhar... provavelmente teria, não sei, quer dizer, imagina, isto é um cenário de realidade virtual, mas de realidade de ficção científica. Poderia ter sido mais inclinado a ir para seguir o conservatório ou por aí fora. Mas o problema, ou seja, nos pratos da balança, é que de facto tinha muito boas médias e tinha uma nota muito alta de candidatura ao ensino superior, e portanto ali de alguma forma foi pensar, bom, uma coisa na verdade não invalida a outra, ou seja... também pelo facto provavelmente muito específico da área em que eu musicalmente me movo, ou, digamos, ou que tenho interesse também, que é a área digamos, da guitarra instrumental. E, portanto, aí também é um bocadinho ter a consciência de que eu posso e continuo a fazê-lo, a desenvolver, teórica e tecnicamente, mas não tendo a aspiração, digamos, de nós, ou não temos a ilusão de que de facto estamos no mercado. E mesmo, enfim, quando nós geralmente pensamos nestas coisas, o mercado dos Estados Unidos, quer dizer, mesmo os melhores instrumentistas do mundo, digamos, não são popstars, no sentido de... e, portanto, eu continuo a tocar, continuo a gravar, e, quer dizer, e tenho ideia de ter alguns projetos musicais com outras pessoas de outras áreas e de outros instrumentos, e era um bocadinho isto, ou seja, não houve nenhuma desistência para trás. Poderia dizer assim que houve a certa altura, eu disse, se calhar durante 2 anos, quando fui fazer a licenciatura em Coimbra, que aí de alguma forma foi como se estivesse ligado, e se calhar isto também acontece convosco, em alguns momentos, que eu agora não sou músico, ou não sou ilustrador, ou não sou desportista, porque agora vou ser aluno de Ciências da Comunicação. Mas na verdade nada disto tem que estar em polos opostos, portanto, e aqui é a mesma coisa, portanto eu continuo, e é na verdade, vocês verem sempre isto, sugiro eu, como uma espécie de autoalimentação, ou seja, quando estou a estudar, ou a praticar, ou a ouvir também, não é? No sentido de vários tipos de música, ou quando estou a trabalhar em mistura e masterização nas minhas próprias composições e gravações, tudo aquilo serve também
para eu depois, digamos, poder dar alguns truques, ensinar processos, ensinar software aos meus atuais e futuros alunos. Portanto, é uma lógica de facto de convergência e fundamentalmente é isso. Portanto, não me arrependo nesse sentido de ter sido, olha, agora vou seguir o mundo da música e por aí fora, digamos, e continua, sinto-me bastante confortável com as escolhas que fiz e que tenho feito. Sim, mas é bom ter, apesar de ter seguido a carreira académica, não ter deixado de manifestar esse interesse pela música. Há um aspecto, enfim, um bocadinho, há um aspecto, isto provavelmente acontece em todos os ofícios, digamos, acontece, digamos, no contexto social, não é? Que tem a ver um bocadinho com, eventualmente, os preconceitos ou os estereótipos, neste caso, o que é a figura do professor universitário, não é? Ou seja, ou o que é a figura do aluno universitário, ou o que é que deve ser, geralmente é mais normativo, não é? E, portanto, eu, como seguramente outras pessoas, não é? Do ponto de vista, tanto ouvimos, no meu caso, música clássica, música contemporânea, no sentido instrumental e outra, mas também ouço Nirvana e Metallica e por aí fora, e, portanto, ou seja, há um bocadinho muitas vezes eu digo que pode haver algum tipo de quase que autoimposição de para ser sério e legítimo tem que se ouvir e ver determinado tipo de conteúdos. Ou seja, o que não há aqui uma questão de... Eu acho que, mesmo nas minhas aulas eu procuro isso, ou seja, e mesmo até especificamente dentro das variantes que são mais disciplinares, no sentido ao jornalismo ou por aí fora. Quer dizer, eu acho que é muito importante, por exemplo, no caso da imagem, fazendo aqui a relação com a questão do som, os alunos manterem-se abertos, portanto, lerem livros de ficção, irem a exposições, irem a espetáculos, portanto, terem uma vida cultural ativa. E pode ser que venha muitas vezes uma certa ideia para uma estética de um projeto jornalístico ou documentário em que está num outdoor publicitário de uma garrafa de água, não é? Ou seja, mas de facto ou aquela estética, ou a direção de fotografia, ou o que quer que seja, e portanto, isto eu acho que é sobretudo nós não nos deixarmos fechar em caixas estanques, dizer, se eu agora vou ser aquilo e portanto vou ter que deixar de ser isto, não é? E digamos, é um bocadinho estes cruzamentos disciplinares e diários que na verdade eu penso que, seguramente contribuem para a estabilidade, digamos, dos professores, mas também, da minha perspectiva, contribuem também muito para uma maior riqueza da própria experiência por parte dos alunos, não é? Digamos que quanto mais rico e diversidade de experiências tiver aquela pessoa que está a transmitir e a, digamos, interagir com as turmas, mais latitude têm os diálogos possíveis. E pode abranger também mais alunos, não é? Sim, isso também é importante, até porque é interessante referir isso, ou seja, até porque, bom, pelo menos da minha experiência, não é? Ou seja, geralmente quem está nas minhas aulas, seja de mestrado, doutoramento e por aí fora, são pessoas ou que já são, algumas delas no caso do mestrado, sobretudo, e doutoramento já têm experiência profissional e geralmente são experiências profissionais muito multi ou inter ou até em alguns casos transdisciplinares e são de várias áreas, ou, particularmente mais no caso da licenciatura, são pessoas que estão à procura de um certo habitat natural ou ecossistema em que não querem ser encerrados de alguma maneira numa espécie de... Não, isto não é contra os meus colegas, mas quer dizer, o jornalismo é isto, não é? Ou o cinema e televisão é isto, e portanto, fechar... E de facto, eu dou, por exemplo, o exemplo, digamos, quando comecei a falar, se calhar há 10 anos, ou perto disso, em jogos digitais interativos, chamados News Games, e a ensinar no mestrado a produzir jogos interativos digitais para contextos jornalísticos, havia sempre, obviamente, aquele debate, que já é uma riqueza em si mesmo na turma, que é a pergunta: pode um videojogo ser jornalismo? Digamos, e a pergunta é: porquê é que um videojogo não pode ser jornalismo se for jornalisticamente rigoroso, assente em factos e por aí fora? E, portanto, é um bocadinho este exercício de nós, enquanto professores universitários, que somos também investigadores, não é? Eu acho que é realmente, e tento praticar aquilo que prego, não é? Que é, de facto, que haja uma retroalimentação entre a nossa experiência profissional, académica, aquilo que nós investigamos, o nosso conhecimento científico e aquilo que se passa na sala de aula. Portanto, na prática, é desta fertilização cruzada das várias áreas
que no ensino, eu diria, superior universitário se deve constituir a experiência de ensino-aprendizagem e de partilha. E agora, sendo preparado para o que aí vem? A pergunta já é feita com uma intencionalidade de provocar o pânico, não é? Como jornalista está habituado a menos tensão. Já não sou jornalista, portanto eu diria... Sendo assim, vamos ver como é que vai lidar com este momento. Vamos ver. Então, entre a espada e a parede, com o Paulo Nuno Vicente. Vamos a isto. Professor Paulo, preferia nunca mais tocar guitarra ou nunca mais dar aulas? É pá, grande pergunta, pá. Eu preferia nunca mais tocar guitarra porque podia tocar guitarra nas aulas, portanto, nas aulas de guitarra. Professor Paulo, conte-nos lá, como é que foi a luta pelos computadores na sala 206? Foi ganha. Sabemos que tem uma formação em língua e cultura árabe. Explique-nos como é que surgiu esse interesse pela cultura e diga qualquer coisa que sabe em árabe. Bom, surgiu na altura por muito do meu trabalho jornalístico e documental, quer no Médio Oriente, quer em África, se passava em países maioritariamente islâmicos. E achei que seria uma forma de me enriquecer e compreender por dentro, ou a partir do interior da cultura e da religião, ter um tipo de formação mais especializada em língua e cultura árabe e islâmica. Portanto, e claro que o clássico será dizer Assalamu alaikum. Muito bem, estudou no Texas. Qual foi o maior choque cultural que enfrentou? Eu diria, para mal do ambiente, provavelmente a dimensão dos bens. Costuma-se dizer, eles costumam dizer que tudo é maior no Texas, e isso, digamos, de facto tem a ver não apenas com o estado do Texas, enquanto geografia, mas também enquanto, digamos, os automóveis e o consumo associado a esses automóveis, as garrafas e os copos de plástico, e portanto esse foi o maior choque de ter percebido que o que é para nós um copo small, digamos, um copo, ou lá provavelmente um copo pequeno, é para nós cá um copo médio ou grande. Portanto, isso tem a ver com, como devo pensar, com o que isso depois tem de impacto a nível mais de sustentabilidade ou de insustentabilidade ambiental. Professor Paulo, se os chutes e pontapés o convidassem para ser guitarrista, dava um jeitinho? Epá, daria sempre um jeitinho, mas não se fosse como convidado extra, ou seja, nunca para substituir o João Cabeleira e muito menos para substituir o Zé Pedro. Sabemos que tem uma playlist com os alunos, onde podem colocar músicas. Conta-nos lá, qual foi a pior música que colocaram na playlist? Não houve pior, eles são todos muito ecléticos e, portanto, e é exatamente para isso que surge aliás, o nome da lista, em francês, foi mesmo intitulado que isto não é uma playlist. Portanto, na verdade, é aquilo que nós quisermos que seja, e, portanto, não há ali pior música. A ideia mesmo também, ou parcialmente, foi, por um lado, obviamente, haver esta partilha de todos nós percebermos, cada um de nós, neste caso eu e também os alunos, partilharmos um bocadinho mais do que cada um de nós é através da música. E depois, obviamente, também, ao fazermos play naquela playlist aleatória, provavelmente, a certa altura sai um Jeff Buckley, mas a seguir se calhar sai um Pharrell Williams, ou não sei o quê, ou sai a seguir Nirvana, e portanto é um bocadinho esta construção de diversidade através da música. Muito bem, muito obrigado. Isto foi Entre a Espada e a Parede com o professor Paulo. Como não queremos que saia de nós abanar se a pergunta, vamos dar uma pequena recordação, vamos mostrar uma fotografia em conjunto. Muito bem. Para que possa lembrar deste momento. Mais tarde recordar, como se costuma Exato. dizer, uma fotografia analógica, convém referir. Muito bem. Bem, vamos deixar aqui. Revelar. Exato. Até podemos pôr para as câmaras que é para vermos em tempo real a coisa a aparecer. Muito obrigado, professor Paulo, mais uma vez. E muito obrigado a si por ter estado aqui a acompanhar até agora. Chegámos ao fim
a mais um episódio do CC Pergunta. Se tiverem algumas sugestões de professores que queiram ver entrevistados, não se esqueçam de deixar nos comentários e, claro, seguir o NECOM em todas as redes sociais. Até à próxima. Beijinho.